Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e vivo aqui na Suíça. E hoje vou-vos falar sobre a doença hipotireoidismo. É uma doença da qual eu sofro, estou à vontade de falar sobre ela. Se quiserem saber como é que eu vim saber os sintomas, assistem a este vídeo que eu vou-vos contar tudo. E agora vamos lá ao vídeo. Mas não se esqueçam de dar o vosso like, compartilhar com os vossos amigos e familiares e comentarem. Um dos meus conselhos que eu tenho-vos a dar é o hipotireoidismo, os sintomas não aparecem logo assim, de um momento para o outro. O corpo vai dando sinais e mesmo às vezes muito novos. Um dos sinais, eu tinha mais ou menos 13 anos, eu fazia muito a medição da febre. E a medição da febre, que me dava sempre, um dos valores, era entre 35,7, 35,8, 35,9. Sempre temperaturas muito baixas, no qual dizem que o corpo deve estar mais ou menos entre os 36 e 36,5. E muitas vezes dava-me 35,5, 35,5 até 38 antes de me levantar. Eu achava aquilo muito estranho, mas não, pronto, como não sabia a nível das doenças, não fazia a mínima ideia. Uma das coisas também que eu tinha era muita prisão de ventre, e isso é um dos sintomas também. O que eu tinha também era as unhas quebradiças. E uma das coisas que eu tive, mas como andava na ginástica, pensava que era muitas dores musculares. Tanto que eu tive graves problemas a nível dos músculos quando era miúda, mas nunca pensei que uma coisa relacionasse com a outra. Por isso é que eu digo para vocês irem verificando mesmo os vossos filhos o que é que estes sintomas pode acontecer terem ou podem não terem, mas para terem atenção. Depois, uma das coisas que pronto, o hipotireoidismo só há pouco tempo é que se fala, antigamente não se falava. Então, a minha mãe era uma pessoa que toda a gente pensava que ela era preguiçosa, que não gostava de trabalhar, mas não. A minha mãe, na altura, não se falava de hipotireoidismo. Hoje eu vejo que a minha mãe sofria dessa doença e sofreu durante muitos anos. Ou seja, a minha mãe teve depressão devido ao hipotireoidismo, engordou devido ao hipotireoidismo, estava sempre muito cansada, por isso é que ela dormia imenso e toda a gente pensava que ela era preguiçosa por causa dela estar sempre a dormir, porque ela dormia até às 10 da manhã e depois à tarde ainda ia dormir a sesta e estava sempre muito cansada. Era devido ao hipotireoidismo e ninguém sabia, e também a nível também o cabelo caía-lhe imenso. Por isso é que ela usava sempre o cabelo muito curto e nunca ninguém soube dizer que tinha essa doença porque não se falava sobre este órgão. Entretanto, eu comecei a crescer, vi a minha mãe assim, mas nunca também relacionei. Entretanto, quando se começou a falar sobre hipotireoidismo, houve certas coisas que eu fui ver que tinha muito a ver comigo. Eu fui sempre dizendo aos médicos, mas os médicos nunca pensaram que com a minha idade de 20 e poucos anos que eu devia ter essa doença. A última vez que eu falei, tinha a minha filha mais nova nascido, tinha eu 36 anos quando a minha filha nasceu, e eu comecei a falar novamente à minha médica que devia ter essa doença porque sentia isto e aquilo. A minha médica nunca julgou que eu tivesse. Entretanto, eu fiquei em casa e engordei, no tempo que eu fiquei em casa, engordei 10 quilos. A médica achou estranho, mas nunca relacionou uma coisa com a outra, só foi ver o colesterol e só mesmo quando eu estava para vir para a Suíça é que eu fiz um check-up. E quando fiz o check-up, ela diz-me que eu tenho hipotireoidismo através do check-up, mas só depois de fazer isso. Porque eu tinha todos os sintomas, ou seja, só depois de eu engordar é que ela viu realmente que eu tinha essa doença. Depois de tantos anos eu me andar a queixar. Primeiro tinha prisão de ventre, que era um dos sintomas, era o cansaço, a sonolência, tinha muito cansaço, mas sempre pensei que o cansaço era relacionado ao nível de trabalho
e também porque tinha uma vida muito ativa, e também em relação aos filhos, porque tendo 3 filhos, fazer a comida, embora o meu marido me ajudasse, passar a ferro, arrumar a casa, tudo isso, e andar de um lado para o outro sem carta de condução, era muito, muito complicado, então sempre relacionei uma coisa com a outra. Nunca pensei, mesmo que fosse em relação à tiroide. Tinha também, houve uma altura que tive depressão, mas nunca relacionei em relação a isso. As unhas fracas que sempre tive, muita quebra de cabelo, isso é que eu sempre tive, muita quebra de cabelo, pele muito seca, cada vez mais está a ficar mais seca, as mãos não era tanto, era mais os pés muito gelados e o corpo muito gelado. Eu posso vos dizer que sempre em Portugal, desde que vivi lá, sempre dormi com um edredom de penas. Na altura havia os lençóis flanela, troquei por lençóis polares porque tinha muito frio. Nós tínhamos os pijamas que usávamos, quando começaram a inventar os pijamas polares, também comprei pijamas polares. Usava uma camisola interior por baixo do pijama polar, usava o pijama polar, usava um casaco ou uma camisola por cima e dormia assim. Eu usava umas meias para dormir, porque tinha muito frio, então era assim que eu conseguia dormir. E a anemia, porque nessa altura a médica acabou por descobrir que eu também tinha anemia. Uma das coisas curiosas, fui a essa médica em julho e posso-vos dizer que saí de lá sem medicamentos, no qual, com este problema da tiroide e já com 40 anos na altura, já devia vir com a medicada, mas não. Ou seja, eu vim para a Suíça, com o mesmo problema que tinha em Portugal, e quando cheguei à Suíça não fui logo ao médico. Primeiro quis-me ambientar, ver como é que eram os costumes, como é que eram as coisas aqui, como é que as coisas funcionavam aqui, e se eu conseguia ficar cá. E depois, ao final de 2 anos, fui à médica. Quando eu fui à médica, falei sobre o meu histórico, não é? Porque a primeira consulta a gente fala sobre o nosso histórico, e quando falei sobre o meu histórico, eu falei que a médica tinha descoberto, antes de vir para a Suíça, que tinha tiroide, tinha um problema da tiroide, tinha hipotiroidismo, mas que eu achava estranho porque nunca me tinha dado medicamentos e eu continuava a engordar, continuava com a quebra de cabelos e a pele muito seca. E ela perguntou-me, então e a depressão? Não, a depressão já está melhor. Então e a anemia que você tem aqui? Não me diz nada? A anemia nem eu sabia que era um sintoma, mas pronto. E ela diz-me, não, você também tem anemia. Até a médica não lhe deu nada. E eu, não, a médica não me deu nada. Então vamos lá vamos lhe dar medicamentos. Então ela deu-me este medicamento. Este medicamento comecei com 25 gramas e nós aqui de 4 em 4 meses vamos ao médico no início por causa de regularem a dosagem. Então comecei com 25, passado 4 meses passei para 50, passado outros 4 meses passei para 75 e depois mantive. Passei há cerca de 2 anos, de segunda a sexta tomo 75 gramas, sábado e domingo tomo 150. E com isto eu consigo viver, porque já não tenho, por exemplo, a esta hora, se eu não tomasse isto, posso-vos dizer que a minha cabeça andava assim tonta e só queria dormir. Esta dosagem é quase como se tivesse bebido 1 litro de Coca-Cola, ou seja, estou elétrica, não estou aquela elétrica como se estivesse a beber 20 cafés, mas consigo andar. Os sintomas no início, quando somos novos, o corpo vai dando sintomas e são 4 sintomas. O primeiro sintoma é frio nas extremidades, pode ser o frio nas mãos, nos pés ou nas mãos e pés também. A temperatura corporal é mais baixa, ou seja, começamos a ter temperaturas entre os 35,5 e 38. Dores musculares e prisão de ventre. Estes 4 sintomas dão-nos quando somos mais novos. Mesmo na adolescência começam estes 4 sintomas. Por isso tenham muita atenção aos vossos filhos nestes 4 sintomas. Especialmente se algum já da família já tem hipotiroidismo. Depois, quando vem o hipotiroidismo, começam os outros sintomas. Um dos sintomas é a sonolência, é o aumento do peso, o cansaço, muito cansaço, alterações de humor,
pele seca, perda de memória, prisão de ventre, que ainda continua, não é? Unhas fracas, muita queda de cabelo, muita mesmo, às vezes sai rios de cabelo, as pés e as mãos continuam geladas, anemia, sensação de frio excessivo, que é horrível, colesterol alto, alterações no líbido, depressão. Todos estes sintomas são sinais. Em relação à minha filha mais velha, há cerca de um ano e meio, comecei a ver que ela tinha alterações de humor. A minha filha mais velha sempre teve prisão de ventre, muita prisão de ventre, desde bebê, por isso não relacionei uma coisa com a outra. Uma das coisas que eu achei estranho foi que ela tinha as mãos e os pés, ela queixava-se que tinha muito frio e tinha alturas que eu via que a miúda estava com frio. Quando fui a Portugal senti que a miúda tinha um frio excessivo e comecei a relacionar uma coisa com a outra. Havia várias coisas que ela me ia dizendo que era muito parecido comigo. A minha filha sentia também um cansaço imenso, que ela começou a sentir, de cabelo, a cair-lhe muito cabelo. E isso eu comecei a relacionar uma coisa com a outra. Disse-lhe ela para ir ao médico e disse-lhe: vais ao médico, a médica é a mesma, e disse-lhe ela que não se esqueça que eu tenho hipertiroidismo, que já tinha de certeza há muitos anos e que não foi tratado no início, e por isso é que eu sofri durante estes anos todos, porque os medicamentos ajudam-nos muito a controlar o hipertiroidismo e também a conseguirmos viver. E a mesma coisa eu disse-lhe: vais e dizes também que a tua avó de certeza que também tinha. Que eu disse-lhe a ela, à médica, de certeza que tinha, mas que na altura não se falava muito sobre isso, por isso de certeza que era genético. A minha filha foi fazer análises, lá veio um resultado e para o tiroidismo também. Não toma o mesmo medicamento que eu, porque eu já tenho quase 50, mas toma um outro medicamento que também a ajuda. Ela tem, eu tenho e a minha mãe de certeza que também teve. Por isso, vocês tenham atenção, o que eu vos quero alertar é que vocês tenham atenção, porque desde novos, ou seja, e a minha filha tem 25 anos, não, sim, tem 25 anos, agora até estava-me a esquecer da idade da minha filha. A minha filha tem 25 anos e desde os 24 anos que tem este problema, por isso, e é muito nova. Um dia que o médico avisou, só que um dia que engravida, tem que ir falar com o médico, porque pode ter que diminuir a dosagem ou fazer um outro tipo de tratamento. Como ela começou a tomar os medicamentos aos 24 anos, tem-lhe ajudado imenso na vida cotidiana.